dando início a mais uma etapa da série de programas de entrevistas com os profissionais aqui do Centro Clínico JWM, hoje a gente conversa com a psicóloga Camila Genari. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Camila, primeiramente eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação e do porquê que tu escolheste a psicologia como profissão. Sim. Então, eu fiz o meu curso de psicologia na Facate, em Taquara, né? Me formei em 2010, final de 2010. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em avaliação psicológica. Sempre foi o meu interesse fazer um curso na área da saúde, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer os cursos da Facate, e foi bem no ano que estava lançando o curso de psicologia, eu fui lá, conheci e tive total interesse e me identifiquei muito com o curso. E aí, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a se apaixonar também pela área, e aí foi onde comecei a investir mais na minha carreira também. Legal. Bom, aqui no Centro Clínico JWM, tu trabalha há quanto tempo já? Aqui no Centro Clínico fazem 2 anos que eu trabalho. E nesse período, assim, muitas experiências interessantes, certamente. Bastante experiência com crianças, experiência com casais, com idosos, com adultos, né? Então, muita demanda de diversos tipos, assim, de tratamentos. Pois é. Indo para as áreas mais específicas, Camila, por exemplo, as crianças. Vamos começar com elas, então. É muito comum crianças com problemas psicológicos, e quais são os problemas mais comuns? Muito comuns crianças com problema psicológico, né? Muitas vezes tem criança que tem que ser encaminhada para um psiquiatra também, ou psicopedagogo, porque muitas vêm com problema de aprendizagem, e aí não é só o psicólogo para tratar, tem que ter uma rede multidisciplinar, né, de profissionais, então a gente também encaminha muitas vezes. Mas a grande demanda que eu recebo, né, no consultório, tem mais 2 profissionais que atuam aqui na clínica, mas para mim o que chega muito é comportamento, né? Problemas de comportamento das crianças. Então isso é um caminho longo para ser tratado, não é assim, vou lá no psicólogo uma vez, converso com o psicólogo e ela vai resolver o problema do meu filho. Não. Até então, porque problema com criança, muitas vezes tem que ser tratado os pais primeiro, né? Tanto que quando é criança, eu já aviso, primeira consulta é com os pais, depois a gente vê a criança. Porque a gente tem que ver muita conduta, como é que os pais agem com essa criança, como é que foi a gravidez, se foi planejada, se não foi, como é que foi, né, o período da mãe durante a gestação. Então, muitas coisas têm que ser investigadas, porque tudo isso influencia no comportamento da criança. Muitas vezes os pais não se dão conta, mas o problema está neles. Com certeza. E muitas vezes os pais não se dão conta, ou muitas vezes também, Thiago, negam, né, não querem ver que os filhos têm esse problema, por consequência do comportamento dos pais, né? Então isso é uma coisa bem interessante, sim, e assim, muitas vezes, vou dizer que 89% dos casos que chegam aqui é problema com os pais. Tem vezes que as crianças vêm bem menos vezes nas sessões do que os pais, né? Então, para tu ver como é uma coisa que influencia muito. Então os pais têm que ficar atentos, como é que está sendo a minha conduta com o meu filho? Será que não é isso que está influenciando? Então, tem que prestar bastante atenção. É interessante porque, lógico, muita gente pode achar um paralelo meio estranho, mas tem um especialista em comportamento animal, que é o César Millan, que ele sempre diz isso, que o problema normalmente não é no cachorro, e sim nos donos. Né? E com as crianças, de alguma forma, é parecido realmente. Não é o problema a criança, e sim... dificilmente a criança nasce com um problema, né, Camila? Sim, dificilmente nasce com um problema. Claro que tem muita coisa, né, Thiago, que a gente não consegue achar um porquê imediato, né? Por isso que eu disse, tem muitas coisas que tem que ser uma rede, né, uma equipe multidisciplinar para avaliar certos casos, né? Porque tem coisas que a gente fica custando encontrar cadê a resposta. Em alguns casos a psicopedagoga é mais adequada para isso. Isso. Então, assim, por isso que eu digo, tem coisas que vêm, tá no inconsciente do bebê já, quando nasce, né? Que problemas de gestações mesmo. E que aí, às vezes, carrega aquele trauma, aquela coisa, pro resto da vida, e muitas vezes não se sabe. E aí é onde entra também profissionais da área de psicologia que fazem a regressão, né? Que é para acessar esse tipo de informação que muitas vezes a gente demora a acessar no consultório. Sim. Né? Então existem técnicas específicas para isso. Eu não tenho muito conhecimento
da regressão. Aqui em Santo Antônio não conheço nenhum profissional que faça, né? Em Porto Alegre tem vários profissionais, mas muitas vezes a regressão é feita num caso assim, né? Quando vem muito problema de gestação já, que fica tudo lá no inconsciente do bebê, na caixa preta, que a gente chama, né? E que se acessa dessa forma. Bom, partindo para a questão do casal mesmo, a gente sabe que cada vez é mais frequente, por exemplo, as separações repentinas, né? É aquele casamento que dura 1 mês, 6 meses, 1 ano no máximo, muitas vezes. E o que está acontecendo, Camila? Isso é possível tratar? É possível fazer um tratamento entre o homem e a mulher, entre os dois membros do casal, para que se chegue a um denominador comum, se acerte os ponteiros, como se diz? É possível e esse é um caso bem delicado, né? Eu recebo bastante casais aqui no consultório, inclusive já recebi casais que chegaram aqui para se separar e a gente foi conversando, fomos fazendo meio de campo, toda uma conversa, um trabalho em que o casal ficou bem, né? E continua ainda acompanhamento, porque a gente também gosta de supervisionar depois como é que fica esse casal, certo, né? Assim como veio casais aqui, crente que iam reatar a relação deles, que estavam precisando só de alguns ajustes, mas quando todo a gente começa a conversar e ver várias questões, eles chegam num ponto que, não, então é a separação. Isso já aconteceu também. Aconteceu um caso só, a gente fica meio surpresa, né, porque muitas vezes a gente quer ajudar, só que aquilo, não tem como um único dos cônjuges, né, querer levar uma relação. Claro. Não tem como, tem que ser os dois. Então, por isso que muitas vezes é delicado e complicado até um conseguir ceder para o outro, né, quais são os meus problemas, quais são os teus, né, e se flexibilizar. E não é o psicólogo que define isso. Não. Né? O psicólogo contribui A gente faz um intermédio ali na conversação deles, né? Porque uma coisa que a gente vê que falha muito entre os casais hoje em dia é o diálogo. Né? Esse é o maior vilão da separação, porque as pessoas não conseguem parar, sentar, se olharem para conversar. Né? Então, isso é uma coisa que faz muita falta no casal e onde muitas vezes acontecem separações por causa disso, a falta do diálogo. E a questão do dinheiro, muitas vezes atrapalha o casal também? Atrapalha. Até tu falou uma coisa bem interessante agora. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão na FACAT, quando estava me formando em psicologia, eu fiz um trabalho em Santo Antônio que era o que influenciava a separação de casais na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Então eu fui a campo, fiz pesquisa, né, peguei um número X de casais, claro, uma demanda bem pequena, né, foram 6 casais, se não me engano, e eu fui entrevistar, né, o casal, né, já separados. E bem interessante que os 6 casais que eu entrevistei, né, por coincidência ou não, a demanda foi por falta de dinheiro da separação. É mesmo? E o que acontece? É o casal, um cobra do outro? Muitas compras escondidas um do outro, Thiago, mesmo? aconteceu. Compras escondidas, dívidas antigas, que aí uma das partes que então vamos trabalhar juntos, vamos pagar as suas dívidas antigas, né, pra gente. E aí um ou outro cedia o dinheiro para ir lá quitar as dívidas e no fim esse dinheiro era gastado com outras coisas e quando via a dívida ainda estava sendo cobrada e era onde se perdia muito ali do casal. Camila, muita gente tem dúvida de como que é uma sessão de terapia com um psicólogo. Como que é o diálogo com o psicólogo? O que isso é misterioso? Porque muita gente tem medo, né? Não é misterioso. E isso é uma coisa que eu sempre falo também quando meus pacientes procuram, né? Já foi no psicólogo uma vez? Fui, não fui, mas de certa forma eu sempre explico. Bom, então assim, psicólogo não tem bola de cristal. Psicólogo não tem como acessar nenhuma informação, né, sem que o paciente traga, relate. A pessoa precisa contar, precisa se abrir. Precisa se abrir e ficar pelo menos à vontade, porque muitas vezes tu pega, muitas assim, ó, tu pega a pessoa falando alguma coisa através de expressões faciais, corporal, né? Eu já peguei casos assim de pessoas que mexiam muito, só um exemplo, mexiam muito com a perna e tal. O que essa perna tá querendo falar? Né?
E a pessoa não quer falar nada. Se tu tem certeza que a tua perna não quer falar nada, de repente tu não quer falar nada hoje, mas que tal te prepara para a próxima sessão vir? E aí inicia uma crise de choro e aí relata todo um problema do passado, com drogas, com... né? Então, assim, tem muito disso também. O psicólogo tem que ser muito atento, né? Tem que ter uma relação de confiança muito boa, porque senão a pessoa bloqueia também. Uma dificuldade que eu encontro, né, em relação ao diálogo é quando a pessoa é muito familiar entre aspas, assim, conhecida da rua, sabe? Sim. Que a gente vê muito. Isso é uma coisa que eu não me sinto muito confortável, né? Quando eu vejo que a pessoa me conhece muito. E aí quando a pessoa chega aqui, eu pergunto, tu sabia que eu que ia ser a tua psicóloga? Quando eles confirmam, sim, eu sabia, então, sabe, tranquilo, então eu veio sabendo que era eu, né? Passa a se manter uma relação entre paciente e psicólogo. Então, talvez já comece, de certa forma, um crédito de confiança ali, né? Mas quando, várias vezes eu chego aqui, quando a pessoa vai entrar no consultório, eu dou bom dia, boa tarde, ela, é tua psicóloga? Aí eu paro, né, e digo, realmente, sou eu psicóloga, tu não imaginava que era eu, né, tenho mais 2 profissionais aqui na clínica, já aconteceu, né, de pessoas, não, então eu vou me sentir mais à vontade indo para uma outra psicóloga. Eu, assim, eu fico bem feliz quando elas tomam essa iniciativa, porque realmente elas não vão conseguir se abrir o suficiente quando tu conhece muita pessoa. Camila, a questão do psicólogo é tão importante, né, porque ele... todo médico que tu conversar, o dentista muitas vezes que tu conversar, o fisioterapeuta, o quiropraxista, todos eles citam o psicólogo como um profissional parceiro, profissional que muitas vezes vai ajudar no tratamento, porque a pessoa, se ela está com um problema físico, por exemplo, ela precisa relaxar, o psicólogo pode ajudar nisso. Ela está com um problema cardíaco, está com câncer, ou está com um problema renal, enfim, está com qualquer outro problema, e muitas vezes o psicólogo é quem vai auxiliar esse paciente a seguir o tratamento. Isso acontece muitas vezes também, né? Acontece muitas vezes Do quiropraxista, do cardiologista, do fisioterapeuta encaminhar, né, pacientes para o psicólogo. Porque muitas vezes, Thiago, as pessoas somatizam, né, que são as doenças psicossomáticas que se chamam. É quando a pessoa está num nível de estresse tão elevado que o corpo começa a padecer. Né? Então, muitas vezes a pressão arterial vai lá para cima, né, altera muito. E aí vai para o cardiologista faz vários exames, não tem nada foi constatado, então tu procura um psicólogo. Chega no psicólogo, a gente começa a conversar, ver muitas questões assim lá do passado, e é onde a pessoa começa a abrir, né, um leque de problemas que está vindo, e é onde ela começa muitas vezes, né, ter essa melhora. Perfeito. Bom, Camila, daria para a gente conversar durante muito tempo e certamente a gente vai fazer outras entrevistas aqui para o portal JWM. Gostaria de lhe agradecer e lhe perguntar quais os dias que o teu atendimento está disponível aqui no Centro Clínico. Então, eu atendo aqui no Centro Clínico de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite e no sábado pela manhã. Perfeito, obrigado. De nada, eu que agradeço e me coloco à disposição.